Fala galera, tá começando mais um webcast. Hoje eu tô com o Daniel, a gente vai falar sobre o que é auto DJ. Webcast. Opa, galera, então tô aqui com o Joel. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o que é o Auto DJ e como que você pode estar utilizando ele, né? Então, basicamente, a primeira pergunta que a gente tem aqui para saber o que é o Auto DJ, como que funciona, Joel? O auto DJ nada mais é do que uma playlist que você pode criar ali automática. A execução da sua rádio, só que automática, onde você não vai precisar estar manuseando. Você vai deixar no caso, na nossa plataforma, tá aqui uma playlist criada e ela vai estar tocando lá 24 horas. Ou seja, Sim, legal. já aproveitando aqui e comentando o quê? No caso, não vai precisar você estar com o computador ligado, ou você ter a máquina ligada 24 horas. Dentro da plataforma ele vai estar sendo executado. Basta você criar sua playlist e colocar lá o Auto DJ em execução. Ah, sim, isso é legal também, né? Nessa parte do equipamento que o Joel comentou, justamente porque além de economizar energia, né? Muitas Isso. vezes equnomiza o desempenho do Do equipamento. computador, o desgaste. Computador, notebook, né? É, Então você consegue ter algo bem interativo, né? Então, assim, exatamente. o Auto DJ basicamente é a sua rádio no ar quando você não tiver ao vivo, para ela Isso. não ficar silenciada, né? Ela tocando Exatamente. conteúdos ali. Porque, assim, por ser na internet, né, muitas pessoas de qualquer outros locais vão estar acessando, independente do horário, né? Às vezes não bate com o seu horário da transmissão ao vivo. Então, assim, imagina na visão do ouvinte. Você chega ali na rádio, aperta o play e não toca nada. Poxa, legal, tem um sitezinho, a gente vê. Mas aí Mas você não aperta tem a de novo, não tá programação. tocando nada. E você possivelmente acaba nem retornando, né? Então, isso na Exatamente. visão do ouvinte. Agora, quando ele chega, acompanha alguma coisa, ele vê ali que, legal, tá tocando uma programação, não é ao vivo, mas tá tocando. Vou ver aqui mais ou menos qual é o horário que ele tá ao vivo, vou retornar outras vezes. Isso é Exatamente. interessante, né? Já entrando nessa questão ali do entrar e não ter nada, o que também não é legal é entrar e sempre ter a mesma coisa. Sim, Tá verdade. tocando sempre a mesma música, sempre naquela sequência. Por mais que seja em horário diferente, você ouviu essa mesma música uma atrás da outra. Então, o legal de criar uma playlist a gente pode chamar de interativa. Uma playlist bem Sim, diversificada. Usando músicas, usando programetes, hora certa. Sim, verdade. Tá? E explicando até um pouquinho para o pessoal o que os programas e programetes são basicamente ali programas Conteúdos, mesmo, né? conteúdos com blocos, né? Dependendo do conteúdo ali, 2, 3 blocos, que você pode separar justamente para fazer isso, você organizar sua playlist no seu Auto DJ mais interativo. Sim, né? Interativo, eu acho que interatividade é uma palavra que a gente tem usado bastante aqui, né, nos nossos episódios, vocês vão reparar isso, porque basicamente é o que eu comento aqui com todo mundo que entra em contato com a gente, até mesmo na parte comercial, que você não precisa ter necessariamente aquela voz marcante do locutor, né? É interessante você estudar um pouquinho, fazer ali alguns testes, alguns treinamentos da sua voz, dicção, né? Isso é bem bacana, mas a interatividade é o que vai marcar. Então, assim, uma playlist interativa seria aquela que não só toca músicas, né? Por exemplo, até puxando que o Joel comentou aqui dos programetes, que são quadros que atualizados todos os dias dentro da nossa plataforma para a playlist do Auto DJ. Ele já atualiza direto lá, você não precisa entrar, trocar, alguma coisa assim, né? E ele vai mantendo a sua rádio sempre com novos conteúdos. Então, você, por exemplo, até uma dica que a gente estava conversando aqui, eu e o Joel, antes de gravar, seria, por exemplo, na organização, colocar mais ou menos umas 5 músicas, né? Aí bota essa mesclagem que a gente pode dizer. Isso, verdade. 5 músicas, uma hora certa. 5 músicas, um bloco de um programa, um programete. Para você poder, tipo, não ficar também música, programa, programete. Música, programa, programete. Você fazer essa diversificação. Música, programete, programa. Música, hora certa e programa. E Isso, fazendo né? essa intercalagem, né? Porque, por exemplo, dentro da nossa plataforma ali, você já tem o hora certa, a voz masculina também, feminina. Isso, bem lembrado. Isso é bem legal, né? Mas resumindo basicamente o que a gente já falou aqui, o Auto DJ nada mais é do que a sua rádio 24 horas no ar, para quando você não estiver ao vivo, os seus ouvintes acompanharem algum conteúdo. A gente falou sobre a questão da playlist interativa, né? Que é uma playlist tocando músicas com conteúdos, com hora certa, para gerar mais dinâmica ali, né? Seria, melhor dizendo, para a sua programação.
E também a gente comentou sobre os programas, os programetes, o que você pode colocar nessa playlist para ela se tornar interativa. Isso aí. E uma coisa interessante também, Joel, que você consegue até mencionar com mais detalhes, porque você está mais nessa parte do acompanhamento, né, da empresa ali, do suporte também, seria na questão do agendamento, né? Isso. Você consegue comentar um pouquinho sobre? O agendamento, basicamente, é uma organização que você vai fazer com as playlists. Você pode criar diversas playlists com uma duração, né? Um exemplo, 2 horas de duração, e organizando. Então, essa que você criou com 2 horas de duração, se você colocar para tocar uma, né, ela terminando ali às 3 horas da tarde, você pode agendar uma outra depois. Se essa outra tiver mais 3 horas de duração, vai ser só você sempre se basear nessa duração, para você saber que horas vai acabar, para posteriormente você agendar outra. E assim você organizando suas playlists. Ah, sim, interessante, né? Até legal comentar que dentro daquilo da criação da playlist, né, você vai criando as playlists ali com 1 hora, 2 horas, 3 horas, Isso. e sempre agendando uma após a outra, né, para não ficar, por exemplo, aí as pessoas, muitas vezes acontecem aqui, os clientes de agendar só uma playlist, né? Aí vai tocar aquela playlist agendada. Sempre. Então, assim, até interessante nesse sentido, né, seria, se você ainda não criou uma programação completa ali para o Auto DJ 24 horas, criar uma playlist que a gente até costuma dizer uma playlist coringa, né? Coringa. Vamos supor que você criou 4 playlists e agendou, mas juntando essas 4 não deu as 24 horas do dia. Então, para não repetir essa playlist, você tem uma playlist mais extensa, por exemplo, para preencher esses espaços, para não ficar sempre nessa ordem. Essa playlist que tocou 1, 2 e 3. Aí depois volta para 1, 2 e 3. Você ficar repetindo. Fica ali entre uma e outra, essa coringa ali para a gente preencher esse espaço. Sim, legal, né? E assim, até nessa questão do agendamento, é muito interessante pensar nessa parte, porque nem sempre você vai conseguir cumprir todos os seus horários que você se determina para fazer uma programação ao vivo, né? Pode ser que aconteça um imprevisto, uma dificuldade, às vezes você saiu e não chega a tempo, então o agendamento entra ali no gatilho, né? E aí a programação não fica parada. O pessoal que entrou para acompanhar, eles logo vão identificar, né, que tem uma programação rodando, não é o ao vivo, então eles conseguem até mesmo entender, de repente pode ter atrasado, de repente hoje não vai ter, então assim, consegue ter uma ideia, né, João? Uma questão também, até que a gente estava conversando ali para transmissão, geralmente para AM, FM, né, enquanto você estiver ali no ao vivo, mas você não tá ali, essas 24 horas dessa AM, vai ter um momento que ela vai, os equipamentos serem desligados, algo do tipo, e não ficar muda, você tem uma opção ali no Auto DJ, tipo como se fosse um coringa também, para você já cadastrar todos os dados direitinho, para ele entrar após essa parte que você não vai estar mais ao vivo. Esse FM estaria ali, no caso, desligado, ou não tivesse a programação, para não ficar realmente o mudo. Então, fazer essa combinação, essa transição do Auto DJ pro ao vivo. Ah, então legal, né? Você pode usar, quem geralmente já tem rádio FM, AM, as convencionais, né? Que já você pode usar o seu Auto DJ, que utiliza ali na rádio web, para quando a FM não tiver nenhuma programação, você pegar os dados de Auto DJ e cadastrar um evento, né? Para ir rodar também. O que roda na web vai rodar na FM. O que roda na web rodar na FM. Ah, sim. Isso é bem legal, né? Porque basicamente seria também como você transmite a FM, transmite o ao vivo para a web, né? Para quem tem web. Que, na verdade, se torna uma extensão, né? É um vice-versa, né? O que joga da web para FM ou da FM para web. Ah, então isso é bem legal também, essa dica. Para quem tem aí rádio FM, rádio AM, comunitária. Vocês se atentem aí. Comenta aí embaixo também, dá algumas dicas para a gente poder gravar, né? Até aproveitando aqui, dá o like, né, João? Curtir, isso é muito importante aí. Compartilhar. Show, isso mesmo, né? Clicar no inscrever e ativar o sininho. Isso. Eu ia falar do sininho aqui. Sininho também é importante, que aí vocês recebem novos conteúdos lá para vocês estarem acompanhando, né? E basicamente o Auto DJ também, o que a gente comenta, até para a gente partir para o final, seria a questão da transição automática, né, Joel? Que seria aquilo de você não precisar desligar o Auto DJ para entrar ao vivo. Sim, isso é importante manualmente, né? Ir lá, desligar o Auto DJ para entrar ao vivo e vice-versa, né? Isso. Para aqueles que às vezes estão começando e não entendem essa parte, né? Quando a gente faz o cadastro ali para programação ao vivo, a gente faz toda a configuração do seu computador, a gente deixa os dados que seria do Auto DJ, justamente para isso. Quando você tá rolando o Auto DJ, chegou a hora da sua programação, é só você
ligar os programas que a gente vai instalar e configurar, que automaticamente o AutoDJ vai cortar e já vai entrar a sua programação. E a mesma coisa quando você terminar. Terminou a programação, fechou os programas, volta o AutoDJ, sem você precisar ir lá mexer, parar o AutoDJ ou ligar de novo quando terminar. É que aí não entra aquele silenciamento, né? Enquanto você está indo fazer isso, a rádio até não uma fica dica parada. que eu já vou aproveitar e dar aqui também, toda vez que você tiver, né, nessa transição, quando você tiver já para entrar no ao vivo, a tua programação já tem que estar pronta, para não ter essa pausa desse silêncio. Quando você conectou o programa, entrou ao vivo, já ter toda a programação montada e soltar o play, para não ficar aquele silêncio. É isso aí, o AutoDJ ele é essencial, né? Porque o que eu costumo dizer também, você não fica ali, a não ser que seja mais uma rádio FM, comunitária, que já tem uma programação ao vivo mais extensa, na web geralmente porque muitas pessoas ali que criam, na verdade acabam criando ali porque é um acesso mais fácil, alguma coisa assim. Então, no período inicial não tem uma programação muito extensa. Então, grande parte é o AutoDJ. Então, por isso que, dentre o que a gente comentou aqui, o agendamento é essencial, tudo as dicas são importantes. É muito importante, né? O AutoDJ. Um grande exemplo que eu posso dar aqui é o período da madrugada. Não está ao vivo na madrugada. Então, ter o AutoDJ bem organizado, bem ajustadinho, vai ter esse período. O outro exemplo que eu vou dar, da madrugada, pode ser até o fuso horário. Para você aqui hoje é de madrugada, o horário, você não vai estar fazendo transmissão ao vivo, mas para outro, de repente, tem, supor, 5 horas de diferença, ainda não é madrugada. Então, ele não vai ficar mudo. Tem um AutoDJ, não está ao vivo, mas tem alguma coisa tocando. Que nem sempre vai bater o horário do ao vivo. Então, a pessoa entra e encontra alguma coisa tocando. Então, resumindo, né, a gente explicou o que é o AutoDJ, que é a sua programação sempre no ar ali quando você não estiver ao vivo, né? Explicamos aqui que é ideal você ter uma playlist bem interativa com programas, programetes, hora certa também. Quem tem vinheta, né, da rádio, com o nomezinho da rádio. Muito importante se também. Se tiver algum patrocinador que passou um comercial, colocar também no AutoDJ. Porque, assim, é até legal nessa questão que, por exemplo, você não precisa entrar ao vivo para rodar esse patrocínio. Exatamente. Automaticamente vai rodando e aí você consegue ter mais facilidade nisso. Isso aí, verdade. É muito para vocês verem qual é a importância do AutoDJ. Essa organização, dessa interatividade. Você tem 5 patrocinadores, você tem que ter uma organização também desses patrocinadores, para não tocar, por exemplo, 2 vezes o mesmo, uma vez só o outro. Organizar essa parte também. Manter um fluxo, né? Isso aí. E aí entra também a questão do agendamento, que aí você faz várias playlists com programações alternadas e vai gerando essa interatividade do seu AutoDJ. A playlist Coringa, que também entra na questão do agendamento, para quando você ainda não finalizou, ainda está começando ali a agendar, deixa uma playlist maior ali, mais extensa, tocando ali para que você vá se organizando devagarinho, né? Também a questão de usar o AutoDJ da Web Rádio para FM, AM, comunitárias, convencionais, e ali a transição automática, que quando você entrar ao vivo, automaticamente o AutoDJ para, e quando você sair, automaticamente ele retorna. É isso aí, galera. Então, foram esses os pontos hoje, tá? Lembrando, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho. Inscrever, ativar o sininho e deixar o seu comentário, dúvidas, porque possivelmente as dúvidas vão virar conteúdos. Vão virar novos tópicos, com certeza. Comenta bastante aí, solta o dedo no like e compartilha com a galera. É isso aí, galera. Valeu. Webcast.